minha trajetória com o marketing, com comunicação, vem desde o início da minha carreira profissional, porque o meu primeiro emprego efetivo foi no curso e colégio objetivo. Eu cheguei lá mais para cuidar da molecada. Eu era muito jovem, mas já tinha tamanho, né? Já tinha porte. Então isso ajudou a ter uma presença, um certo carisma com a molecada. E o sistema de trabalho no objetivo todo mundo fazia tudo. Então eu só não dei aula, só não fechei o balanço, mas cuidar dos alunos, cuidar das atividades, extra classe, fazer parte de toda a preocupação de atender pais e de fazer as matrículas e de apresentar a escola para o público. Então gerou esse mix de vendas, atendimento, já gerou uma semente aí, e daí eu comecei a me interessar com muito mais fervor pelas coisas da comunicação e do marketing. Acabei substituindo um dos diretores, que era quem cuidava da publicidade e da propaganda. Para quem não é da nossa época, da minha época, é importante eu colocar que o curso objetivo ele fazia questão de alardear que ele tinha um índice de aprovação, principalmente nas faculdades de medicina, as grandes, né? Na USP, Pinheiros, na Santa Casa, na Paulista, tinha um índice de aprovação acima de 90%. E aí nós íamos para os jornais, comprávamos algumas páginas inteiras para fazer o anúncio, e daí a gente trabalhava aquela comunicação, aquela mensagem, e a gente chegava ao detalhe de fazer, era a época, não tinha digital, né? Era a época do Pestap. Então a gente fazia a pestapagem das assinaturas dos alunos que entravam para comprovar que aqueles alunos realmente eram do objetivo. Então, essa dinâmica de pegar o resultado do vestibular, ir para o jornal, né? Eu fazia no departamento de publicidade da Folha, acompanhava lá. Então, tudo isso, esperava o jornal imprimir para debaixo do braço, poder dormir com as páginas inteiras ou até levar para o Digênio para que ele pudesse comprovar o meu desempenho, o meu trabalho para a gente divulgar o objetivo e a marca objetivo ficar muito forte na mente dos pais e dos potenciais vestibulandos. Então isso foi muito bom, muito positivo. Obviamente o objetivo tinha também um pequeno estúdio de televisão, então eu dava os meus pitacos lá no estúdio de TV. Nós tínhamos a publicidade que também era feita na Globo, então eu também ia até a Globo, época do famoso Ney, que era o diretor da publicidade, e o seu pupilo, Elinho Sileman, que até hoje é um grande amigo meu. Então isso eu estou falando da década de 70, tá? Século passado, já viu. Mas isso tudo acabou impregnando em mim essa vontade para trabalhar com comunicação e para entender melhor o marketing. Eu acabei indo para os Estados Unidos, fiz um estágio lá que eu queria montar uma prestadora de serviços. Então, depois do objetivo, eu trabalhei no grupo industrial, Sami-Kutsi, mas eu sempre tive aquela semente para poder trabalhar com comunicação, com prestação de serviço, com marketing.
E aí, a minha idealização era trabalhar com marketing direto e atuar no terceiro setor. Daí, com isso, essa semente do marketing direto no terceiro setor, para a gente arrecadar as contribuições, né? Então, eu comecei a me envolver mais de perto com a Abendi, que era o núcleo, né, da inteligência do marketing direto. Nesse meu trabalho, que eu fiz com o terceiro setor, eu conheci uma fundação americana que acabou me contratando e queria que eu fizesse a interface com as empresas de telemarketing no Brasil. Empresas de o quê? Foi a nossa reação. Nós tentamos ver aonde poderia ser feito um atendimento para uma grande campanha de resposta direta via TV. Então, seriam feitos anúncios na televisão e em outros veículos, e precisaríamos ter uma central de atendimento para receber essas solicitações. Era a campanha de um livro que o Silas, famoso jogador do São Paulo, divulgava, chamado Força para Viver. Pois bem, eu acabei sendo obrigado a montar duas estruturas de telemarketing para atender o cliente, uma em São Paulo, outra no Rio. Eram 700 operadores e supervisores que trabalhavam 20 a 21 horas por dia, porque a gente fechava às 3 da manhã, abria às 6 da manhã com um novo turno. Ficava ali umas 3, 4 horas só sem atuar, sem estar fazendo o atendimento. Bom, essa experiência acabou me projetando no mercado dos players de marketing direto, e com isso eu acabei me especializando, sendo um dos pioneiros do telemarketing, me especializando no marketing do telemarketing, né? E aí, visitas aos Estados Unidos, centrais de atendimento, conhecer toda a parte de central telefônica, né, de call center, todos os meandros, aquelas minúcias, não só do atendimento receptivo, mas também do telemarketing ativo, onde você tinha predictive dialing, onde você precisava buscar banco de dados para você ter volume, para você ter massa crítica para atuar. E sofisticar a ponto de tentar segmentar para não fazer ligações a esmo. Então isso tudo foi nos primórdios, né, da grande explosão de telefonia no Brasil, depois que veio a privatização, que vieram os celulares. Então tudo era feito muito de forma bastante pragmática e de forma bastante focada em usar ao máximo os recursos que a gente tinha para que a gente pudesse atender. Na parte institucional, né, de associação, acabei participando da Abendi e participei também da ABT, Associação Brasileira de Teleserviços, na época era telemarketing, sendo presidente por 2 gestões, e acabei, para deixar uma contribuição nesse segmento, fui autor de um livro denominado A Arte do Telemarketing, e eu tive uma grata satisfação de visitar centrais e ver o meu livro lá servindo como apoio, como forma de estruturar tecnicamente esse setor. Obviamente, mudou muito. Hoje eu tenho críticas sérias a respeito do que se transformou o telemarketing, mas faz parte da minha história, com a qual eu me orgulho muito e com certeza me trouxe até os dias de hoje. Alguns dos meus colegas competidores tiveram melhor fortuna que eu, porque tiveram as suas empresas absorvidas por outras empresas
multinacionais. Eu acabei seguindo mais para o lado da consultoria e do treinamento e da capacitação. Então tive a oportunidade de unir vendas, a pegada de vendas, a pegada do atendimento, a pegada do marketing de segmentação e prospecção e geração de leads, com a formação de equipes de vendas, principalmente no varejo. Então eu acabei migrando, né, de uma agência de telemarketing para um trabalho de consultoria estruturado com treinadores, instrutores, gente que fazia a formação dos vendedores. Aí eu participei de vários trabalhos, principalmente com concessionárias de veículos e também na estruturação de empresas. Por quê? Porque quando você fala em marketing e vendas e você vai atender uma coisa pontual, né, de vendas ou de marketing, você acaba percebendo, como diz o Peter Drucker, né, que a cultura da empresa come a estratégia no café da manhã. Então era necessário fazer um trabalho de maior profundidade. Então a gente migrou a consultoria, que era uma consultoria mais pontual, estruturada em vendas, para algo mais estrutural, onde realmente a gente pudesse atuar com a diretoria, principalmente com os donos de negócio, né, empresas de tamanho médio, e pudéssemos auxiliar a fazer essa transformação, a fazer essa mudança, esse turnaround, essa busca por inovação. Hoje, o que tem me trazido como desafio é o cenário do trabalho e o cenário da disrupção de carreira. Tenho levantado essa bandeira, porque eu acredito, até em razão de que o meu DNA é um DNA da inovação, da mudança, da transformação, eu posso, nesta fase da vida, já com os cabelos grisalhos, poder auxiliar a dar uma visão melhor a respeito da disrupção de carreira, que vai ser uma demanda para todos nós. Afinal das contas, o mundo não vai ser aquele quadradinho que a gente está acostumado. E aí eu tenho levantado a bandeira de realmente a gente olhar com mais cuidado o que significa a formação universitária, o que significa a vocação em termos de carreira e o que significa ganhar o seu pão de cada dia, né? Já está no horizonte, né, o Eduardo Suplicy, que sempre levantou essa questão da renda básica universal, mas já está no mundo todo essa noção clara, a chamada UBI, né, Universal Basic Income, já está no cardápio de iniciativas que deverão ser feitas em razão da força que a automação e a inteligência artificial vai dominar os diferentes ambientes da nossa vida. Então, estou trabalhando nessa questão e realmente procurando ajudar as novas gerações a poder fazer essa transição, porque nós da geração mais velha não temos tido essa atuação mais futurista que possa reinventar o que significa a universidade, o que significa dar uma nova formação aos profissionais, aos jovens que vão para o mercado de trabalho. Então eu tenho encarado como uma missão realmente ajudar o indivíduo, principalmente as novas gerações, a reinventarem as suas vidas
e a criarem os seus futuros. Então, eu sei que é uma coisa que pode parecer assim, meio distante, mas a gente tem que reconhecer que a velocidade das mudanças vai realmente demandar esse tipo de iniciativa para todos nós. Uma pegada da minha própria carreira, da minha própria atividade, seja empresarial, seja de consultor, é essa demanda por estudar e compreender o mundo e as tendências e os nossos caminhos. E foi nesse sentido que há uns anos eu me dediquei para conhecer melhor essa questão das gerações, né? Eu tenho uma posição que é a posição de entender que as nossas gerações, as brasileiras, são diferentes das americanas e das europeias, tem coisas que se intercambiam, mas há toda uma particularidade, há todo um processo da cultura brasileira, do jeito brasileiro de ser, que acaba impactando e afetando o nosso jovem. E isso acabou sendo um desafio para mim, no sentido de realmente um exercício intelectual de estudar a sociologia, de estudar a história brasileira, e aí eu tive a oportunidade de fazer uma trilha de gerações, onde eu busquei desde 1683 até os dias de hoje. As gerações, só para fazer um parênteses, elas acontecem na média de 20, 22 anos, então são 16 grupos geracionais que eu consegui identificar, misturando no início a história de Portugal e depois somente a história do Brasil, para identificar nossa realidade, identificar o nosso povo, identificar aquilo que nós somos. Então, com essas contribuições, acabei fazendo um guia para que se entenda as gerações, acabei fazendo workshops a respeito das gerações brasileiras, mas ultimamente eu tenho voltado o meu foco para as gerações mais jovens com relação à disrupção de carreira. Eu acredito que essa é uma questão muito, muito importante que temos que endereçar. Com relação ao marketing, com relação à nossa atividade, que a nossa vida permeia nesse sentido, né? Nós temos muitos desafios em razão, obviamente, da mudança que a tecnologia trouxe, né? A nova economia, a economia do mundo digital, e a importância que as transformações acabam chegando a todos os mercados e a todos os segmentos. Então, eu acho que nós temos um caminho muito grande pela frente. Quando se fala em marketing digital, é até um erro de uma certa maneira, porque nós devemos e temos que encarar o mundo não binário, né, digital e analógico, mas o mundo como ele é e como que você faz o marketing, né? A sofisticação, a complexidade que hoje esses instrumentos possibilitam é um desafio muito grande para nós trabalharmos a questão da humanidade, a questão daquilo que o indivíduo é. Então é um desafio muito forte, muito profundo para todos aqueles que atuam com o marketing. A começar por aqueles que formam os novos ou os futuros marqueteiros do nosso mercado. Então nós temos nas universidades e nós temos nas empresas gente estagiando, gente se formando,
e já se envolvendo nesses desafios, com toda essa complexidade, nos traz um desafio de realmente a gente poder prover, a gente poder dar o sentido, o significado do que significa fazer o marketing nos dias de hoje. O nosso desafio é muito maior porque a gente tem que ter muito mais respeito, a gente tem que ter muita mais atenção ao ser humano, ao indivíduo. Temos que trabalhar a questão da privacidade. Hoje, obviamente, a gente quer fazer um marketing cada vez mais certeiro usando o banco de dados, mas nós temos que respeitar e nós temos que ter um padrão ético do mais alto possível. Eu acredito que realmente vai haver uma filtragem, uma seleção de empresas e de pessoas que lideram esse movimento por um marketing mais ético, por um marketing mais seguro e um marketing mais previdente. É óbvio que hoje a gente vive o momento das fake news e o momento das narrativas. E aí é importante a gente usar das outras disciplinas, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque depois de velho eu fui estudar sociologia. Eu sempre tive uma queda pela psicologia, até estudei, não cheguei a terminar, mas eu acho muito importante a gente transitar nas outras disciplinas, porque é isso que vai formar efetivamente um marqueteiro mais preparado para o mundo de amanhã. Me sinto muito feliz e muito à vontade de enfatizar a importância da Abramark. Ou seja, nós temos que ter um marketing cada vez mais ético, cada vez de boa qualidade. As duas coisas se entrelaçam, porque com isso realmente nós vamos fazer aquilo que o cliente, que o público consumidor, que o nosso público-alvo realmente vai gostar e demanda. Essa adaptação das transformações que a gente vive jamais pode perder de vista a qualidade, a competência técnica e a ética, os princípios e valores da humanidade. Fazendo essa síntese, eu acho que o maior desafio por trás disso tudo está em ter empresas, profissionais de marketing que realmente busquem essa valorização do ser humano, tratar o indivíduo em toda a sua humanidade. É isso que vai diferenciar os sistemas ou os ecossistemas que vão estar muito automatizados e que vão estar envolvidos com a inteligência artificial. A nossa salvação, entre aspas, é realmente a gente buscar aquilo que é humano, aquilo que é da humanidade do indivíduo. E está aí o desafio que eu acho que humildemente eu posso colocar neste depoimento. Muito obrigado.